Olá, meus queridos, muito bom dia muito especial para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física do canal Educação. Meus queridos, vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? Mais uma aula de Física, diretamente dos estúdios da terceira série, para você, galerinha de todo o Piauí, de todo o Brasil, que nos acompanha, tá bom? Um abraço especial para a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia e Eliseu Martins, que são os polos que nos acompanham aqui pelo IPTV. Mas também tem a galerinha que nos acompanha pelo YouTube, né? A Adriana Souza já está aqui presente em mais uma aula. Prazerzão estar com todos vocês. Meus queridos, para a gente começar nossa aula de hoje, eu queria dizer para vocês que na semana passada a gente trabalhou com temas de revisão, não é isso? A gente estava relembrando alguns temas que fizeram parte dos nossos conteúdos do semestre passado. A partir dessa semana, a partir de hoje, na disciplina de Física, nós iremos trabalhar novos conteúdos, que esses conteúdos já envolvem nossa programação normal de objetos do conhecimento, beleza? Então aqui, galerinha, a gente vai aprender, a gente vai conhecer hoje o tema de ímãs, né? E as suas interações. O que um ímã pode gerar? O que o magnetismo está relacionado com os ímãs? Então, o nosso tema de hoje é esse que você vai observar agora na telinha, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula do dia 9 de agosto, na disciplina de Física, e você observa o nosso tema na telinha, né? Ímãs e interações entre ímãs, beleza? Professor, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Bom, vou apresentar para você o que é o magnetismo, certo? E a sua relação com os ímãs. O que tem a ver magnetismo com o ímã, professor? Pois é, a gente vai conhecer isso hoje. Além disso, vou te apresentar quais os tipos de ímãs, que existem dois, né? Os ímãs naturais e os ímãs artificiais. E desses artificiais, nós temos 3 outros tipos, que eu também vou te apresentar. Que são conhecidos como ímãs permanentes, ímãs temporários e ímãs eletromagnéticos, ou seja, que eles só se tornam ímã na presença de eletricidade. Além disso, nós temos as substâncias magnéticas, que são 3, substâncias que podem ser atraídas facilmente por um ímã, substâncias que não são atraídas tão facilmente e algumas substâncias que nem atraídas são, certo? Além disso, nós temos 3 processos de imantação, que eu vou dizer o que é uma imantação, que é você tornar um material com características de ímã. Temos as propriedades dos ímãs, que são características que só ímãs possuem. E vamos estudar o ímã chamado Terra. Nosso planeta, por ter grandes quantidades de ferro, grandes quantidades de materiais criadores de ímãs, o nosso planeta acaba se tornando um grande ímã também. Então, por isso que eu trouxe esse tópicozinho, o ímã chamado Terra. E, por último, a gente vai relacionar a Terra com a bússola. Essa criação chinesa, né, que é a bússola, e que foi muito utilizada na Europa para as grandes navegações. E até hoje, nós a utilizamos, né? E, para finalizar, a gente vai trabalhar com algumas
atividades. A gente finaliza então aí a nossa aula nesse último tópico, trabalhar com questões envolvendo o conteúdo da nossa aula. Para começar, vamos aí para o primeira telinha, primeiro tópico, né, Jasmin? Jasmin Guimarães, muito bom dia. Jasmin, observa o seguinte: magnetismo e os ímãs. O magnetismo, jovens, ele é definido como uma área da física, uma área de estudo da física. E essa área, ela vai estudar a atração e a repulsão que alguns objetos eles podem sofrer ou podem criar, né? Ou podem realizar essa atração ou essa repulsão. Esses objetos são os objetos magnéticos. Certo? Então, se antes a gente tinha uma atração, uma repulsão por conta de elétrons, por conta de prótons, hoje nós vamos ter uma atração, uma repulsão não relacionada a essas partículas, mas sim aos objetos magnéticos. Tá bom? Mas que objetos são esses, professor? Esses objetos, eles são conhecidos como ímãs. Então, o magnetismo, ele serve para estudar o ímã e as suas características. Quais são elas? A principal é a produção de um campo magnético, uma região ao seu redor. Toda vez que você lembra de campo, eu quero que você lembre de região. Então, uma região ao seu redor que os objetos que estão dentro dessa região podem ser atraídos ou repelidos. Tá? Então, é bem parecido com o campo elétrico, né? Só que a justificativa agora não é por conta da quantidade de elétrons. A justificativa dessa atração será outra, que eu vou explicar durante a aula, tá? Então, nosso foco de hoje é conhecer esses objetos magnéticos, chamados de ímãs, ok? E como eles produzem esse campo magnético. A gente vai conhecer hoje todas essas características. Beleza? Bom, em situações como essas você já viu no seu cotidiano, né? Já deve ter visto em algum filme, em alguma série, ou até mesmo você tem em casa uma bússola. Então você vai observar que esse aparelhinho, ele sempre está apontando aproximadamente para o norte geográfico, né? Ele não aponta diretamente, ele aponta aproximadamente. E aí eu vou explicar o porquê também durante a aula. Então, esse fenômeno aqui da bússola nada mais é que um fenômeno magnético. Além disso, você também já deve ter realizado alguns desses experimentos aqui, que é você aproximar um ímã de pregos, pequenos pregos, e esses pregos eles se sentirem atraídos por esse ímã, tá bom? Então você tem essas situações no nosso cotidiano, aquele ímãzinho de geladeira, né? Você também já deve ter visto. Toda casa tem aquela propagandazinha do gás, né? Que tem lá, que você recebe, o pessoal joga debaixo do portão, e aí você cola depois na geladeira. Ou você tem algum adesivozinho magnético,
na sua casa, lá na sua mesa de estudos, você tem ali algum adesivozinho magnético. Então, todas essas situações, elas estão associadas ao magnetismo. Beleza? Show de bola? Professor, mas e esses ímãs? Como é que eu posso diferenciar um ímã natural, um ímã artificial, os diversos tipos de ímãs, né? E de onde vem esse nome ímã? Esse nome ímã, ele vem do francês amante. Do francês amante. Não, mas amante não quer dizer outra coisa, não. O pessoal já estereotipou demais. Amante é tudo aquilo que ama, tá? O pessoal já estereotipou demais. Amante vem de amar. Sim. Professor, mas amar o quê? Bom, o ímã, ele se sente sempre atraído por certos tipos de materiais, tá? Se a gente voltar aqui, eu posso dizer que esse materialzinho aqui, ímã, é um materialzinho que ele se sente atraído por 3 tipos de materiais. Deixa eu listá-los aqui. Você pode dizer que ele se sente atraído pelo material ferro. Beleza? Então, se o objeto tem ferro e você colocar um ímã perto dele, o ímã vai conseguir atraí-lo. Ele se sente atraído pelo materialzinho níquel. Outro material também, que é um material magnético. E o cobalto. São esses 3 materiais aqui que você colocar um ímã perto, certamente ele vai ser atraído pelo ímã. Tá? Então, quando observaram os primeiros ímãs, que eram ímãs naturais, o pessoal estava lá escavando as minas de ferro e aproximaram, na escavação, aproximaram lá a marretazinha deles de pedaços de ímã. E aí o cara balançava para um lado, balançava para outro a marreta e nada do ferro desgrudar da ponta da marreta. Oxente, o que é isso? Isso aqui é bruxaria? Não. O que era ali? Ali ele tinha encontrado pedaços de ímãs. Só que ainda não se conhecia o que era um ímã. Então se percebeu o seguinte: olha, esse objeto, ele ama ferro, ele ama níquel, ele ama cobalto. E daí veio o nome aimant, que é do francês amante, de amar ferro. Com o tempo, esse termo ele foi se tornando mais comum, até chegar ao nome de ímã. Tá? Então, vem do termo amar, certo? O pessoal já estereotipou demais. Viu? Certo, Vitória? Aí o alumínio já não é. Se você tentar grudar um imãzinho numa panela de alumínio, ele não vai grudar. Ele não vai atrair. Tá? Vou já colocar aqui uma lista de materiais que são atraídos, que são materiais que são repelidos e que são materiais que não sofrem nada. Tá? Por exemplo, a platina. O pessoal coloca próteses, né, de platina na perna, no braço. Quebrou o braço, aí você coloca ali pinos de um material metálico. Já pensou, Vitória? Você está passando aqui num sensor lá do aeroporto,
um sensor de algum estabelecimento, seu braço ficar grudado, né? Não ia ser legal, não. Aí lá tu vai explicar, não, é porque eu tenho um pino e tudo mais. Então, eles fazem esses materiais de alguns materiais que não são atraídos por ímãs. Porque lá no sensor você tem vários ímãzinhos, tá? Que poderiam atrair a tua prótese, certo? Se você tiver. Então, o alumínio ele não é atraído pelo ímã não, viu, William? Não é. Professor, mas eu tenho uma panela aqui que se eu colocar um ímã, o ímã fica grudado nela. Muito provavelmente ela tem ferro na sua composição. Não só o alumínio, tá bom? Bom, galerinha, então temos aí dois tipos de amantes, dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais e os ímãs artificiais, tá bom? Ímãs naturais e ímãs artificiais. Os ímãs naturais, pelo seu próprio nome, são aqueles ímãs que vêm da natureza, que você encontra na natureza. Inclusive, há relatos de que a primeira aparição dos ímãs naturais foi na Itália, numa região chamada de Magnésia. É o nome da cidade, o nome da região, Magnésia. Certo? E ali também... Aí por isso que veio o termo chamado magnetismo. Certo? Lá tinham grandes minas de magnetita. Por isso o nome magnetismo. Certo? Então essa região da Itália chamada de Magnésia se encontrava bastante ímãs naturais. Com o tempo, esse número foi caindo, né, por conta da exploração. Mas essa região ela ficou muito conhecida por conta da aparição de ímãs naturais. E esses ímãs, eles são, na verdade, rochas. São pedacinhos de rocha que produzem uma atração. Ah, professor, então quer dizer que um ímã ele é uma rocha? Sim, ele é uma rocha que tem a propriedade atrativa. Certo? São rochas magnéticas ou também chamadas de magnetita, né? Esse termo magnetita vem exatamente do que eu falei, né? A região em que se encontrava bastante ímãs era chamada de magnésia. Já os ímãs artificiais, professor. Os ímãs artificiais são ímãs criados pelo homem. É uma união de vários metais, aqueles que eu listei, né? O ferro, o níquel, o cobalto, é uma liga metálica. Aí pode entrar também o cromo. Olha aí, níquel, o cromo. E essa liga metálica, essa união de metais, nós encontramos no nosso dia a dia com mais frequência, certo? Os ímãs naturais já são difíceis de encontrar. Então, hoje o homem ele aprendeu a criar ímãs para utilizar no seu dia a dia, tá? Então, esses ímãs aqui são ímãs criados através de uma união de vários metais. Além daquele ímã de geladeira, você também tem esse ímã em ferros velhos. Sério, professor? Sim. Você consegue lá no ferro velho separar o que é ferro, o que não é, por conta de um grande ímã. Nos portos, para carregar
os containers, né? Aquelas caixas enormes de ferro que levam ali carros, levam alguma coisa que você comprou no exterior, eles colocam em containers e para tirar do navio e colocar no porto ou fazer o caminho inverso, eles utilizam grandes ímãs, que é aí o ímã cola no container e leva para o local que a pessoa manobrar. Só que esse ímã aqui, ele é um ímã que pode ligar e desligar. Ele é um chamado eletroímã. Eletroímã. Como assim, professor? Como assim um eletroímã? É um ímã que necessita da eletricidade para se tornar ímã. Tá bom? Para se tornar ímã. William, essa tua perguntinha eu vou responder já já. É um dos tópicos da nossa aula. A justificativa do porquê do alumínio não ser atraído. O ouro também, o ouro não é atraído, tá? Não é um objeto magnético. Essa justificativa eu vou trazer já já, tá? Então não esqueça, ímãs naturais são ímãs encontrados na natureza. São rochas que conseguem atrair certos materiais. E os ímãs artificiais são ímãs que são criados por meio da união de metais, principalmente de níquel e cromo, tá? Professor, e esses ímãs artificiais, tem os tipos deles? Tem. Você tem 3 tipos de ímãs artificiais. São ímãs considerados permanentes, que para sempre eles vão virar ímãs. Ímãs artificiais temporários, que você tem ali um tempo com características magnéticas. E os ímãs eletromagnéticos, que é esse ímã que eu ligo e desligo através da eletricidade. Vou dizer aqui a característica de cada um deles. Ímãs permanente. O próprio nome já diz, né? Para sempre, forever. Olha aí, trazendo até o inglês. Eles vão ser ímãs. Se um dia ele se tornou ímã, para sempre ele vai ser ímã, tá? Eles são materiais que por um longo período vão ter características magnéticas. Por exemplo, os ímãs da geladeira. Você recebe na sua casa aquela propagandazinha do gás, né? E você cola na porta da sua geladeira. Ali, ó, por muito tempo ele vai ser atraído e vai atrair a porta da geladeira. Aqueles ímãs da sua mãe que ela compra, né? Os pássarozinhos, uma borboletinha. Aí você vai numa viagem, compra um ímãzinho daquele lugar que você foi. O pessoal te dá de presente. Fui no Ceará e lembrei de você. Ô, meu amigo, é mesmo matar. Por que não me levou? Tinha que me levar. Lembrou de mim só lá, né? Pois é. Gente, aqueles ímãs, eles são ímãs permanentes. Certo? Eles vão ter características magnéticas por um longo período. Vai ter um tempo que pode passar essa característica? Pode. Mas leva um bom tempo. Adriana, e os ímãs temporários, professor? Ímãs temporários, eles rapidamente perdem as suas características. E mais, eles só são ímãs enquanto tiverem contato com um ímã permanente.
Então você tem uma pedrinha que eu considero como se fosse um ímã. Ela tem características magnéticas. Um ímãzinho permanente. Eu aproximo um prego dessa minha pedrinha. O que vai acontecer com o prego? Qualquer outro material que se aproxime do prego também vai ter características magnéticas, porque o prego está em contato com o ímã. Aqui você tem o prego, que é um ímã temporário, e aqui você tem um ímã mesmo, que é o ímã permanente. Então, se eu colocar os dois lado a lado, em contato, o prego vai adquirir as mesmas propriedades do ímã natural ou do ímã permanente. Porém, se eu afastar o prego, volta a ser um prego normal. Não atrai ninguém. Como assim, professor? O prego, nessa situação, ele está se tornando um ímã temporário. Ele só tem propriedades magnéticas quando está em contato com o ímã. Beleza? Professor, então quer dizer que o prego, quando está em contato com o ímã, ele pode atrair outros pregos? Pode. Pode sim. Às vezes você pega ali um ímã, né? Tem muita gente que usa isso. Pega ali uma pedrona de ímã e coloca para grudar as moedas. Eu já presenciei isso, pessoal de comércio, né? O pessoal tem um ímã grandão e aí vai te passar o troco, pega ali as moedas que estão unidas ao ímã. Se você, por exemplo, deu a compra ali R$10,45. Aí você vai dar os 45 centavos bem trocadinho para ele. Ele pega as moedas e joga lá no ímã. Uma moeda vai atrair a outra. A moeda não precisa nem estar em contato direto, a moeda que você deu para ele, as novas moedas. Não precisam nem estar em contato direto com o ímã, porque já tem as outras moedas que já estavam lá atraindo as que você deu. A Adriana já fez isso, né? Pois pronto, já sabe o que eu estou falando. Então, galerinha, essas moedas que já estavam lá no ímã vão atrair as que você deu para o comerciante, porque as primeiras, elas já estão magnetizadas. Elas são consideradas ímãs. É como se fosse uma extensão do ímã. Tá? Mas a partir do momento, vamos imaginar que você precisa ter R$1 de troco. Aí ele tira R$1 do ímã e te entrega. Você aqui levando já para sua casa, a Adriana chegando em casa, bota o imãzinho na porta da geladeira, né? A moedinha na porta da geladeira. A moedinha vai grudar na porta? Não. Não vai. A partir do momento que o comerciante tirou a moeda do ímã e deu para a Adriana, aquela moeda volta a ser uma moeda normal. Volta a ser uma moeda sem características magnéticas. Só tem característica de ímã enquanto está grudadinho lá no ímã. No porta-chave magnético também, né, William? Tem lugar que vende, né? Porta-chave magnético. Você bota ali a chave, pá, a chave gruda. Certo? Tem alguns quadrozinhos magnéticos, né? Você coloca ali uma canetinha, a canetinha gruda.
Você coloca ali uma bolinha de ferro para colocar um aviso, uma informação, a bolinha de ferro gruda no quadro. Então, tudo aquilo ali é atuação ali do magnetismo. Você tem uma atração magnética. A partir do momento que você tira as chaves do porta-chaves, a chave volta a ter uma característica normal. Não atrai nem repele ninguém. Certo? Então, esses exemplos são exemplos de ímãs, ímãs que são temporários. Ele só tem característica de ímã enquanto está em contato direto com o ímã permanente. Professor, e os ímãs eletromagnéticos? São ímãs, né? São materiais que se tornam ímã quando eles recebem corrente elétrica. Quando passa corrente elétrica por eles. Ou seja, quando eles estão conectados diretamente na rede elétrica. Por exemplo, você tem um eletroímã, aquele caso que eu falei dos portos, né? O container consegue ser levado por um ímã, porque aquele ímã ele consegue ligar e desligar, devido à presença de eletricidade. Ok? Professor, esse eletroímã, ele vai funcionar para sempre? Se ele estiver ligado, sim. Mas no momento que acaba ali o turno daquele trabalhador, ele vai desligar o eletroímã e vai para casa. Então, ali volta a ser um material normal. Tá bom? Então, você tem esses 3 exemplos. Os permanentes, que são materiais que têm a característica de ímã por mais tempo. Os artificiais temporários, que são materiais que por menos tempo eles são ímãs, e só são ímãs quando eu tenho um contato direto, e também os elétricos ou eletromagnéticos, que só têm características de ímã quando eu tenho a passagem de eletricidade. Tranquilos? Acho que eu trouxe uma imagenzinha que mostra os 3. Olha aí. 3 exemplos de ímãs. Você tem aqui o primeiro, o permanente, aquele caso que eu falei dos ímãs de geladeira. O temporário, que nesse caso seria o prego, tá, gente? O prego que está fazendo o papel de ímã temporário. Que esse pregozinho aqui, ele só vai atrair outros pregos se ele está em contato direto com o ímã. E o eletromagnético, que são os ímãs aí de ferro velho, de portos, que eles só são ímãs enquanto estão ligados à eletricidade. Perfeito? Meus queridos, até aqui, alguma dúvida? Quero saber se tem alguma pergunta até agora. Isso, aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui... Deixa eu ver se dá para dar um destaque. Não dá. Mas esse pozinho preto é ferro, tá? Pó de ferro, certo? Seria ferro aí todo triturado. Então, por isso está sendo atraído pelo ímã, porque tem um material magnético aqui, tá bom? Nenhuma dúvida, né, Vitória? O William também está entendendo direitinho. Pois eu vou voltar bem aqui. Vou deixar essa telinha por 1 minuto, 1 minutinho,
e a gente retorna já já, tá? 1 minutinho na tela. Vamos lá, jovenzinhos, voltando aqui para nossa aula, tá? Por enquanto, nenhuma dúvida, né? Então, vamos falar agora das substâncias magnéticas. Aí eu vou responder a dúvida aqui da Joyce, tá? Joyce me perguntou uma dúvida bem legal, tá? Que eu não posso deixar de responder. Bom, você tem substâncias que podem ser atraídas facilmente. Opa, o pessoal está pedindo para voltar mais 1 minuto, né? Pronto, deixa eu retornar aqui. Mais 1 minutinho aqui na tela, viu, Fernando? E aí a gente volta. 1 minutinho. Vamos lá, galerinha. Eita, massa. Vamos lá, jovens. Voltando aqui, tudo certinho, né? Pessoal que pediu mais 1 minuto. Voltando aqui, a gente vai falar, galerinha, das substâncias magnéticas. As substâncias que podem, com facilidade, ser atraído por um ímã, ou uma substância que pode, com dificuldade, ser atraído. Tá? Então, você tem 3 tipos de substâncias magnéticas. As que são atraídas com facilidade, as que são repelidas com facilidade e as substâncias que nada acontece quando você coloca próximo de um ímã. Nada vai acontecer, tá? Então, essas substâncias são chamadas de substâncias magnéticas. Porém, existe a seguinte dúvida. Professor, como é que ocorre essa atração? E outra dúvida bem comum. Professor,
essa atração é o ímã quem a provoca, somente o ímã que provoca, ou os dois materiais se atraem no mesmo instante? Vou responder as duas perguntinhas. A primeira era a seguinte: como é que ocorre esse processo? Jovenzinhos, todo material, a gente vai interpretar ele como se ele tivesse pequenos ímãs dentro dele. Imagina aí um pedaço de ferro e imagina que você tem pequenos ímãs dentro desse material. Porém, longe do ímã, essa barrinha de ferro, ela vai ter ímãs colocados de forma aleatória. Como assim colocados de forma aleatória, professor? Eles estão orientados de forma aleatória, como a gente imagina os elétrons livres, né? Sem a presença de corrente elétrica. Sem a presença de corrente elétrica, sem a presença de DDP, como a gente viu na aula passada, os elétrons eles estão orientados para qualquer lado, aleatoriamente. Imagina isso também num material de ferro. Você tem ali pequenas partículas magnéticas que estão orientados de forma aleatória. Lá na química, nós costumamos entender essas partículas magnéticas como spin. Já ouviram falar dos spins? Então, na química, a gente acaba dando a nomenclatura de spin. Aqui a gente também pode até chamar de spin. Mas nós costumamos representar nos livros de física como pequenos ímãs que compõem o material. Quando eu aproximo a barra do ímã, quando os dois materiais são aproximados, o que acontece com esses spins? Eles se orientam para o lado do ímã. Você está vendo no gifzinho, né? As setinhas elas estão orientadas aleatoriamente, longe do ímã. Quando o ímã se aproxima, as setinhas, opa, tem um ímã aqui perto. Vão se aproximar todas para o lado do ímã. E daí surge a atração magnética. Professor, e a repulsão? É o processo oposto. Quando eu aproximo o ímã, as setinhas vão para o outro lado. Certo? E quando eu tenho o terceiro material, que é um material que nada acontece se eu aproximar o ímã, os spins dele não vão virar. Eles vão ficar aleatórios de novo. Como se nada tivesse acontecendo. Então você tem esses três materiais. Tá? E a justificativa é essa. O William até tinha me perguntado, professor, por que o alumínio ele não é atraído pelo ímã? Porque ele é um desses materiais que nada acontece quando você aproxima o alumínio do ímã. Tá bom? Galerinha, e a segunda pergunta? É só o ímã que atrai ou os dois materiais, a barra e o ímã, são atraídos? São os dois materiais. Existe lá na mecânica a chamada terceira lei de Newton, né? Princípio da ação e reação. Quando eu aproximo o ímã, ele vai produzir uma força magnética, que é a força que o ímã aplica sobre a barra. FIB, força que o ímã aplica sobre a barra.
Porém, no mesmo instante, no mesmo momento, a barra aplica uma força também, a força que a barra aplica sobre o ímã. Essas forças, deixa eu representar a setinha melhor. Essas forças, elas seguem o padrão lá da terceira lei de Newton. Elas são iguais em módulo, ou seja, em valor. Elas acontecem no mesmo momento. Elas atuam em corpos diferentes. Você está vendo que uma está atuando na barra e a outra está atuando no ímã. E elas têm sentidos opostos. Uma está orientada para a direita, a outra está orientada para a esquerda. Então, segue o padrãozinho lá da nossa famosa terceira lei de Newton. Professor, e quais substâncias são essas? Agora eu fiquei na curiosidade. Gabriel chegando aí na nossa aula. Gabriel, quais são essas 3 substâncias que o senhor tanto falou, professor? São essas 3 aqui. Substâncias chamadas de ferromagnéticas, substâncias chamadas de paramagnéticas e substâncias de diamagnéticas. Ferromagnéticas, toda vez que você ouvir falar este nome. Ferromagnética é toda substância que facilmente as suas partículas são orientadas pela ação do ímã. Lembra das setinhas que formam o material? Pois é, facilmente, na presença do ímã, elas viram para o lado do ímã. Facilmente elas são submetidas à ação do ímã. Exemplo: ferro, níquel e cobalto. Aquelas 3 substâncias que eu falei no início da aula. Professor, e as substâncias paramagnéticas? Paramagnéticas são aquelas que não se orientam facilmente. Elas podem ser substâncias também que nada acontece quando eu tenho a presença de um ímã. Em algum momento da tua vida, tu já viu a madeira sendo atraída pelo ímã? O plástico? Eu tenho certeza que não. A platina, como eu falei para a Vitória, eu tenho certeza que não. Por quê, professor? Porque esses 3 materiais são chamados de paramagnéticos. Nada acontece na presença de um ímã. Ok? E as substâncias diamagnéticas? Elas são substâncias que se orientam no sentido contrário. Na presença de um ímã, elas sofrem repulsão. Um exemplo: o cobre, ouro, prata, são substâncias que são exemplos de diamagnéticos. Perfeito? Então imagina, você está aqui, como eu falei, no aeroporto, né? Passando no detector de metais, que tem eletroímãs, tem ímãs elétricos, e você ser atraído por aquele material porque você tem uma prótese de platina.
Não ia ser uma situação legal, né? Então eles colocam materiais que não são atraídos por ímãs. Porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente tem vários ímãs ao nosso redor, né? Então você não tem a atração de um ímã. Agora seria legal, né? A bateria do teu celular que tem níquel, tu só bota a bateria do celular bem aqui na perna e carrega ele para onde tu for, né? Seria legal. Ia ser uma situação bem legal, mas não acontece, gente. Não vai acontecer nunca, porque eles não vão colocar materiais ferromagnéticos. Só vão colocar materiais paramagnéticos no teu corpo. Certo? Então, gente, você tem esses 3 materiais aqui. Vou te dar aquele 1 minutinho de novo, para você anotar essa lista de materiais. Cai nas questões, ele perguntando quais são os materiais que são atraídos, quais são os que são repelidos, e por isso que eu vou te dar o timezinho para você anotar, tá bom? 1 minutinho na tela. Muito bem, jovens. Eu sei, quando você estava anotando, eu sei, foi de propósito, que surgiu a seguinte dúvida. Professor, o que é bismuto? Ah, é fácil. Vocês nunca mais vão esquecer. Principalmente quem gosta de maquiagem. Pessoal que gosta de se maquiar. Tem bismuto na tua maquiagem, sabia? Tem. Por isso que é uma substância diamagnética. Imagina você, novamente, a mesma situação lá da platina, né? Imagina você estar usando no teu rosto uma substância ferromagnética. Tu passar com o rosto colado lá no detector de metais. Não ia ser legal. Então, o bismuto, que é uma substância que está presente nos cosméticos, nas maquiagens também, é uma substância diamagnética, uma substância que não é atraída. Pelo contrário, é repelida na presença de um
campo magnético. Porém, a quantidade de bismuto que tem nos cosméticos é tão pequena que a gente não percebe a ação do magnetismo, tá bom? É diferente do ferro, é diferente do níquel e do cobalto, que facilmente você sente a atração magnética, beleza? Galerinha, continuando aqui, eu vou te apresentar os processos de imantação, vou definir o que é um processo de imantação. E no nosso segundo horário a gente retorna explicando quais são esses processos. Então, aqui no primeiro horário, para a gente finalizar, eu vou dizer para você o que é uma imantação. Professor, o que é imantar um material? Imantar significa tornar esse material um ímã. Então, processo de imantação são os processos de você magnetizar um objeto. Ou seja, tornar o material com características de um ímã. Esse material ele não pode ter características naturais de ímã. Ele tem que ganhar essas características no processo de imantação. Tá bom? Por exemplo, o ferro. O ferro sozinho, ele não vai atrair outros materiais. Ele precisa ser imantado, ele precisa ser magnetizado por um ímã para adquirir as características de ímã. Tá bom? A liga metálica que eu falei, níquel mais bromo, né? Níquel mais bromo, para criar os ímãs artificiais. Esses dois aqui juntos, naturalmente, eles não vão ter características de ímã. Eles precisam ser imantados. Tem uma maquinazinha criadora de ímãs. As fábricas lá, elas possuem essa máquina. Você deixa o material por um tempo dentro daquela máquina, quando ele sai, ele está atraindo todo mundo. Tá? Então, você precisa imantar de algumas maneiras, ou seja, magnetizar esse objeto para ele se tornar ímã. Quais são essas maneiras, professor? A gente vai falar no segundo horário. Você tem a imantação por contato, você colocar as duas substâncias coladas uma na outra, em contato direto. Você tem a imantação por atrito, você atritar as duas substâncias. E você tem a imantação por corrente elétrica, que é você passar eletricidade pelo objeto. Ele pode até virar um ímã, tá bom? Então, cada um desses exemplos de processos, nós vamos falar no segundo horário, certo? E aí eu dou o tempinho para vocês anotarem quais são esses processos, quais são as suas características principais. Galerinha, a gente vai voltar depois do intervalo, ficamos por aqui e eu te aguardo depois da nossa pausa, do nosso intervalo. Até lá, galerinha. Beijão!